Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conectados aqui, a toda a casa aqui representada. Deus abençoe a minha família, a minha vida, a minha casa, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela família que temos, pela saúde, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Mais um dia na presença do nosso Deus grandão. Irmãos, hoje iniciamos o terceiro livro do Antigo Testamento, o terceiro livro do Pentateuco e o terceiro livro escrito por Moisés, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, o livro da expiação, o livro da expiação. Irmãos, no livro de Levítico estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes e os levitas, né? Os levitas. A lição principal do livro é que o Deus do povo de Israel, ele é santo. Portanto, pessoal, esse povo que ele escolheu também devia ser santo e completamente fiel a Deus. Nesse livro encontra-se o mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante, sabe? O segundo mandamento mais importante de todos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Olha só, que importante esse livro de Levítico. Fica comigo até o final, que no final vai ter a Gólida Celeste. Vamos falar dos sacrifícios que apontam para Jesus Cristo. Iniciamos oficialmente o estudo do livro de Levítico e já começamos com um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, que são os sacrifícios. Muitas pessoas leem estes capítulos e enxergam apenas animais sendo oferecidos, gente. Mas existe uma verdade bem profunda aqui. Cada sacrifício apontava para Jesus, cada altar apontava para a cruz e cada gota de sangue apontava para a redenção que viria através de Cristo Jesus. Nesses capítulos nós veremos o holocausto, a oferta de cereais e a oferta pacífica. E nós descobrimos como cada uma delas revela aspectos da obra de Jesus. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse tempo na Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela vida da minha família. Coberta com Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos e meu sobrinho, minha nora e minha cunhada, todos estão debaixo da cobertura do Teu sangue, Pai. Todos nossos pertences, objetos eletrodomésticos, Senhor, pedimos permissão para abrir a Tua palavra. Abre nosso entendimento para compreendermos a profundidade da Tua palavra. Nos ajuda a enxergar Jesus em cada sacrifício e a valorizar o preço da nossa redenção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Levítico 1 fala de holocausto. Palavra-chave é entrega, consagração, sacrifício, obediência e adoração. Versículo-chave está lá em Levítico 1:9, que fala oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aleluia. O holocausto era o único sacrifício totalmente consumido pelo fogo, gente. Nada ficava para o ofertante, tudo era entregue a Deus. O que isso ensina? Que não deseja, sabe, Deus não deseja apenas parte da nossa vida. Ele deseja nosso coração por inteiro, gente. Sabe que Jesus, ele é revelado nos holocaustos. Jesus entregou-se completamente.
Irmãos, ele se entregou completamente sem reservas, sem resistência, sem pecado. Efésios 5:2 fala: Cristo nos amou e se entregou por nós. Levítico 2 fala da oferta de cereais. Versículo-chave está em Levítico 2:2. Memorial de aroma agradável ao Senhor. Aleluia. Palavra-chave: serviço, gratidão, fidelidade, pureza e adoração. Irmãos, esta oferta não envolvia sangue. Era composta por farinha, azeite e incenso. E ela representava a gratidão e dedicação ao Senhor. Isso nos ensina que nem toda adoração está ligada aos pedidos. Irmãos, existe uma adoração que nasce da gratidão. Aleluia. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para estar lendo essa palavra conosco, estudando um pouco mais o livro de Levítico. Deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te alertar quando eu compartilhar um vídeo nesse canal. Amém, irmãos? Pessoal, o fermento era proibido. O fermento frequentemente simboliza pecado e corrupção. Olha só, Deus revela a pureza naquilo que oferecemos, gente. E Jesus, ele é revelado na oferta de cereais. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, sem corrupção e sem mancha. Levítico 3 fala da oferta pacífica. Versículo-chave está em Levítico 3:1. Se a sua oferta for sacrifício pacífico. Palavra-chave: comunhão, paz, reconciliação, gratidão e relacionamento. Irmãos, a oferta pacífica celebrava a comunhão com Deus. Era um sacrifício de gratidão e de relacionamento. Pegou a chave? Deus não quer apenas perdoar pecadores. Ele deseja relacionamento com seus filhos. Pegou? Jesus revelado na oferta pacífica. Romanos 5:1. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tornou-se a nossa paz. Aleluia. Escreve no comentário: Jesus tornou-se a minha paz. Irmãos, o que os 3 sacrifícios nos ensinam? Holocausto, entrega total. Oferta de cereais, gratidão e pureza. Oferta pacífica, comunhão e paz. Tomou a nota? Jesus em Levítico 1-3. Jesus é o sacrifício perfeito, a oferta sem defeito, a paz entre Deus e os homens e a expressão máxima da entrega ao Pai. O ensino central do livro de Levítico é que Levítico começa ensinando que a aproximação de Deus exige entrega, mas também nos mostra que Deus preparou o caminho para essa aproximação. Esse caminho é Jesus Cristo. A guarida celeste será entregue no final da nossa leitura. Então, vamos iniciar essa leitura. Siga junto comigo. Já chamou outras pessoas? Já compartilhou o vídeo? Se ainda não compartilhou, carregue no aviãozinho e compartilha. Os holocaustos. Capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergerão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote,
porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aleluia. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará macho sem defeito e a imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Aleluia. Tirarão o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aromas agradável ao Senhor. As ofertas de manjares, capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, sacerdotes, uns dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxemos oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados, com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta foi de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável.
Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhes porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas e do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Irmãos, pode ter saído aí com um eco porque o meu microfone acabou a bateria, então agora estou sem microfone, pode ser que a voz mude um pouco. Capítulo 3, os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado, miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Aleluia. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre os fígados, com os rins tirá-los-á, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e o imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, e gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas orações, as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Eu vou repetir essas últimas palavras antes de terminar esse capítulo.
Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Amém, irmãos? Pessoal, chegamos ao final desses 3 capítulos do livro de Levítico. Irmãos, olha só. O ofertante colabora com um propósito divino, sabe? De manter o sacerdócio. A Bíblia acabou de nos mostrar. Irmãos, o desejo do Senhor é que por meio das ofertas nós tivemos parte e comunhão com Ele, comunhão com o nosso Deus. Amém, irmãos? Importante essa parte do livro de Levítico. O objetivo do Senhor era de fazer o povo de Israel uma propriedade exclusiva. Esse era o objetivo do Senhor. A santidade de Deus, irmãos, é insultado pelo pecado. Pessoal, um coração puro é impossível oferecer ofertas impuras, sabia? Deus nos abastece com tudo que nós necessitamos. Irmãos, dar o melhor do nosso tempo, do nosso coração, nossos talentos, pondo tudo ao serviço de Deus, amando a Ele acima de tudo. Sabe, a oferta ao Senhor permite que nos aproximemos dEle, para podermos desfrutar da comunhão com Ele. Pegou a chave? A gólida celeste hoje é que quando olhamos para este sacrifício, nós podemos pensar que estão muito distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que todos eles apontam para algo que recebemos gratuitamente. A obra perfeita de Jesus, a obra na cruz. Aquilo que milhares de sacrifícios simbolizavam, Cristo realizou de uma vez por todas, na cruz do Calvário. Pegou essa chave? Pai querido, muito obrigado por mais esse ensinamento. Senhor, obrigado porque Jesus foi o sacrifício perfeito por nossos pecados. Pai querido, nos ajuda a viver uma vida de gratidão, de entrega, de comunhão contigo. E que nossa adoração seja sincera e agradável diante do teu altar. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor guarde a nossa família, a nossa casa, e que nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor, e que a paz de Cristo Jesus governe o nosso coração, o coração dos nossos entes queridos, e que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, e não esqueça, ative o sininho de notificações, e damos seguimento amanhã com os próximos capítulos de Levítico. Amém? Que Deus te abençoe grande e poderosamente.